sobre as leis de direitos autorais, as leis do homem não são iguais à lei de Deus, porque a lei do homem busca o seu próprio reino visível, mas a lei de Deus já tem o reino eterno de Deus. Portanto, é pecado querer controlar e mandar em tudo, se sobressaindo sobre os outros como Deus. Por isso, a única lei dada ao homem, como solução do enigma das figuras sagradas, é anunciar Cristo fora da riqueza e do poder político do mundo. É o Evangelho fora do comércio e da política do mundo. Isso significa que a igreja que tem CNPJ está ligada ao mundo, como também os que vendem produtos religiosos sem limites de quantidade. A lei do tráfico de drogas serve como parábola da realidade eterna, pois assim como quem for achado comerciando a droga, será condenado, e não viciado, assim a lei de Deus condena quem comercializa sem limites, porque o rico não respeitou a lei da humildade de Deus, que é anunciar Cristo de graça pelas ruas, fora da riqueza, em um simples emprego, como funcionário ou trabalhador autônomo, que não quer arcar o mundo com as pernas. Jesus disse que de graça recebemos, e de graça damos. Todos que criam produtos que os enriquecem, não reconhecem que foi Deus que deu de graça o seu talento, por isso vendem até ficarem ricos, dando o dinheiro ao Deus Mamon, porque querem viver como deuses aqui na terra, ociosos do que produziram com o talento que Deus deu, pelo resto da vida, vivendo só de direitos autorais, sem produzirem uma alma salva pelo conhecimento desses escritos. Para se produzir almas salvas tem que pregar nas ruas de graça, fora da riqueza e comércio e política. Algumas parábolas de Cristo corroboram com esse pensamento, como a parábola do homem que ganhou o mundo, e logo na mesma noite perdeu a sua alma, como também a parábola dos talentos, em que um foi enterrado, tudo investido na terra. O servo mau que não obedeceu ao seu senhor, sendo ingrato com toda a sua capacidade e talento que Deus deu a ele, será lançado nas trevas exteriores. Todos que ficam ricos e famosos com seus próprios talentos, e nem pensam em reconhecer o Deus fora do dinheiro e da fama, será merecedor de castigo eterno com os que quiseram ser Deus no lugar de Deus. Por isso que todas as histórias que servem como parábolas, todos os ricos em regalias se davam mal no final, quando vinha o juízo de Deus. Multiplicar os talentos que Deus deu, na parábola dos talentos, não é ficar rico com beleza ou habilidades físicas, mas é ensinar corretamente o sentido das figuras da palavra, as quais são o real talento eterno, para que as pessoas tenham a prova da vida após a morte, e discernimento dos espíritos, e possam passar a anunciar também de graça pelas ruas, tal como quando o templo em Jerusalém foi destruído pelos romanos, e os discípulos de Cristo foram dispersos pelas ruas do mundo, anunciando o evangelho correto, sem arrecadação ou construções materiais. O material visível é vitrine para Satanás e seus demônios seduzirem o mundo. Lembrando que, o modo de produção capitalista e meio de vida moderno, engoliram o modo de vida nômade, e de produção comunal primitiva, como o das aldeias indígenas antigas, baseado nas relações familiares e no cooperativismo. Isso significa que o grande escravizou o pequeno, de modo que todo mundo corre o risco de ficar na rua. A perda do direito legal da terra e de colher os seus frutos é justificada pela preguiça de preparar e lidar com a terra, além, claro, do avanço da tecnologia, que dispensa a mão de obra do homem. O que eu quero dizer com isso é que quem não escolhe ser pequeno, anunciando corretamente a palavra eterna nas ruas, por causa do seu reino material conquistado, será condenado na lei de Deus depois da morte, como no testemunho do rico e do pobre, em Lucas 16, onde toda soberba humana será humilhada. Isso significa que a luz da palavra, e do depois da morte física, vai mostrar a podridão que é a glória e o legado do homem com suas fazendas. Isso é apenas uma maneira detalhada de dizer o que Cristo quis dizer com o que para o homem é elevado, para Deus é abominação. Isso significa que não reconhecer Deus em Cristo na cruz, se assim arinhando dos outros como um Deus,
se tornará em vergonha e desprezo eterno depois da morte. Na parábola do encarregado que batia nos empregados, e vivia na devassidão, quando seu patrão estava longe de voltar, significa que os líderes religiosos, os políticos e empresários estão oprimindo o povo. Não se engane, rico não ajuda pobre, a prova é que eles têm além da conta, enquanto muitos estão correndo riscos, só ajuda pobre quem decide ser pobre pelo reino de Deus, que é evangelizar de graça pelas ruas, fora da riqueza, como um trabalhador autônomo, empregado, ou hábil para se autossustentar da terra. Entenda, muitos vão dizer que Abraão, Salomão, Jó, eram ricos, mas isso era em outro tempo, em que a riqueza vinha naturalmente, onde as pessoas eram nômades, porque a terra ainda não era toda ocupada, mas depois de Cristo, se tornou injustiça ser rico, além de que a riqueza nos tempos antigos representa a riqueza dessa palavra, a qual é a verdadeira fazenda eterna. Pela fé Moisés, sendo já homem, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus do que ter por algum tempo o gozo do pecado, tendo por maiores riquezas o opróbrio de Cristo do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa. Hebreus 11, 24-26. Pobre também, que fica justificando os ricos, os bajulando, seguindo as religiões que pregam prosperidade, receberá recompensa com eles também. Esses escritos não são discurso de ódio, nem apologia à agressão, ou qualquer violência contra os ricos, mas é o amor de Deus, para que pelo menos alguns se convertam, e alcancem a recompensa da vida eterna em Deus. Se converter a ter a prova da vida eterna pelas figuras da palavra, e passar a anunciar de graça pelas ruas, mas ir para uma religião apoiada no governo, é ser enganado pelo príncipe deste mundo. Está escrito para nos chegarmos a Deus que Ele se chegará a nós, mas também está escrito que Deus nos amou primeiro. Deus deu um passo, se sacrificando na cruz, agora é a nossa vez de darmos um passo a Ele, nos sacrificando a entender as Escrituras, para termos poder de compartilhar de graça a todos. Esse é o nosso sacrifício racional, no bom combate do debate da palavra de Cristo, com todo tipo de gente e mentalidade, nos amadurecendo espiritualmente para alcançar a salvação do mal. A criação foi feita com o intuito de nos ensinar a lei eterna. Por exemplo, todo organismo espelho que não presta, se ele não consegue expelir, ele morre. Assim é também o reino eterno de Deus. Ele vai expelir tudo o que não presta, que é quem não confia nele. E ainda tem muita gente pregando que não existe inferno eterno. Não tem lógica. Quem estuda os organismos, seres vivos, a natureza, vê uma infinidade de regras. Isso tudo serve para nos ensinar a verdade eterna de Cristo, aquele que morreu na cruz para nos salvar, ou seja, nos abrir os olhos para esta verdade. E ainda tem muita gente, entrando no século 22, achando que o homem veio do macaco, e fascinado com essa teoria, como se vindo do macaco, e terminaram nada novamente. É uma coisa fantástica, tendo a vida eterna provada nas palavras de Cristo, para quem tem cérebro e sensibilidade para entender o enigma proposto por Deus. Tem gente que adora ficar cercado de gente, não sabe ficar sozinho. Isso é um perigo, para não dizer uma doença sentimental, que tem que ter pessoas agrupadas. Mas o Filho de Deus ama a palavra, e ela nunca o abandona, nem aqui nem no porvir. Quem ama a palavra sempre procura alguém para divulgar, alertando do juízo eterno dos dois destinos. Mas quem ama este mundo procura atrair as pessoas com aparências e agrupamentos hipócritas. Participar de uma instituição religiosa do governo é brincar de crente, é brincadeira de criança. Mas quem já se tornou adulto com o alimento da palavra, não se contenta em ficar no banco batendo palmas, mas tem a prova para alertar as pessoas do mundo do perigo do depois da morte. Quando eu era menino, pensava como menino, mas, logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. 1 Coríntios 13:11. Assim também nós, quando éramos meninos,
estávamos reduzidos à servidão debaixo dos rudimentos do mundo. Gálatas 4:3. Rudimentos do mundo aqui são os rituais, alegorias e cerimônias religiosas que Israel foi obrigado a fazer, tudo para explicar a importância do evangelismo de rua, que é anunciar Cristo de graça, fora do governo humano. A letra mata, mas o Espírito vivifica. 2 Coríntios 3:6. A letra são os mandamentos para somente Israel obedecer, que faz os povos atuais se enganarem na interpretação, que é morte eterna. O Espírito que vivifica são as interpretações corretas das figuras da palavra, porque prova a vida após a morte, e faz a alma trabalhar de graça para Deus, caso contrário provará a segunda morte depois da morte. Um exemplo claro é que está escrito que é para a mulher ficar calada na igreja, mas isso é uma ordem para não amar, porque quem não fala, não ama. Quem nasceu de novo prega correto em todo tempo e lugar, porque nasceu de novo, quer ter a prova da vida após a morte pelas interpretações corretas das figuras das parábolas, alegorias, rituais e cerimônias religiosas. Quem nasceu de novo vive a vida eterna, e não a vida mortal, por isso ele não teme a polícia, mas teme o juízo final, porque sabe que depois da morte não tem mais volta. Quem está morto, calado, que não ama, é quem tem fama com pregações em instituições religiosas, porque prega somente para impressionar os homens. Jesus falou dos fariseus que queriam ser vistos pelos homens. Estão mortos porque não ouvem nem falam esta palavra. Preste atenção que a igreja não é uma instituição religiosa do governo, mas é o mundo que entendeu a palavra. Medite no que está escrito em Mateus 13:38, porque o campo é o mundo, a boa semente são os filhos do reino, os joios são os filhos do maligno. Quem está numa instituição religiosa interpreta que o trigo e o joio estão lá nesta instituição comercial, mas na verdade lá só tem joio, porque toda instituição religiosa é joio. A prova é que Satanás levou Jesus no topo do templo, depois disse que todos os reinos do mundo eram dele. A boa semente é somente quem anuncia corretamente em todo tempo e lugar, fora do comércio e da política, alertando contra as forças invisíveis da religião, a terceira parte dos anjos que se rebelaram, como descrito em Apocalipse 12. Jesus disse: ide e pregai o evangelho. Ele não disse de esperar uma oportunidade para pregar. Essa palavra é porque nas igrejas que se dizem ser de Cristo existem muitos esperando uma oportunidade para cantar ou pregar nos seus palcos, fora o tempo que leva para virar pastor. A missão e a salvação eterna de Cristo está fora de qualquer carreira humana, pois é uma consciência individual pelo entendimento das figuras da palavra, o qual é uma prova da vida eterna, descoberta nas figuras, que leva alguém a pregar Cristo a todos, sem ligações com organizações humanas, que são negócios lucrativos. O nascido de novo faz oportunidade, mas o joio espera uma oportunidade. Um é lá fora nas ruas, mas o outro enclausurado numa bolha. Esperar uma oportunidade para atuar na missão é coisa de falsa religião. Tudo que o filho pequeno pergunta ao pai, o pai responde, mas chega uma hora que o pai não sabe responder, e diz que não tem resposta, mas se engana quem pensa que muitas coisas não têm resposta, porque tudo tem resposta nesta vida para quem conhece a Jesus Cristo. A maior lástima do homem é não pensar nas respostas da vida, e não se interessar nessas coisas, que as Escrituras Sagradas respondem tudo. O problema é a superficialidade na compreensão das Escrituras que faz alguém concluir que tudo não passa de mito. Geralmente, os inimigos das Escrituras Sagradas, inimigos daqueles que alertam o mundo do perigo do depois da morte, porque encontram provas na linguagem simbólica de Deus, que vem dos sonhos. Esses inimigos dizem que mito é uma história fictícia, criada para explicar coisas que a mente humana não consegue alcançar por si só. Todo esse conceito tem a tendência de associar a Bíblia com mito, porque a razão humana geralmente é superficial, não dando importância para o além, mas para sustento do seu reino terreno.
Quem entende as escrituras sagradas, conhece a linguagem dos sonhos, e quem tem esse conhecimento, tem a prova do antes e do depois desta vida, além do discernimento dos fenômenos sobrenaturais que acontecem nas religiões, os quais a ciência finge não existir, por não saber explicar. Quem conhece a linguagem dos sonhos, quer conhecer Jesus, sabe que o livro invisível, que tem todas as escrituras sagradas, é diferente de qualquer livro, não dá nem para comparar, porque é um livro que se prova a si próprio para quem tem cérebro e meditação, e realmente quer descobrir a verdade, e não ser enganado nesse mundo. Infelizmente, a metade do mundo diz seguir esse livro, mas por que infelizmente? Porque segue uma interpretação errada dele, uma interpretação materialista, para dominar e despojar as pessoas em nome de Deus. Jesus não mandou dar dinheiro como dízimo, Jesus mandou dar somente a palavra correta, como desses escritos. A ordem para dar dinheiro é somente para os escravos espirituais, que servem à riqueza, que para eles alcançarem a vida eterna devem dividir tudo com os pobres e seguir Jesus pelas ruas, repartindo a palavra correta. Jesus proibiu dar dinheiro aos pastores quando disse para não dar coisas santas aos cães. A ordem para dar dízimo é somente para os israelitas, que tinham a missão de fazer alegorias, para o nosso ensino da interpretação das figuras da palavra, que prova a vida eterna, e todos os milagres do passado. Se envolver com as forças invisíveis do mundo espiritual é muito bom, quando se tem discernimento pelo entendimento da palavra, mas quem se envolve com demônios, para fama e dinheiro, vai ter sua recompensa só aqui nesta terra, porque depois da morte é choro e ranger de dentes eterno. Toda religião que se sustenta com dinheiro, e, portanto, está debaixo do poder do Estado, tem a cobertura dos demônios. É muita infantilidade concluir que os demônios nunca curam ninguém, porque eles fazem tudo pelo engano, para levar as pessoas para a condenação eterna com eles no lago de fogo. A condenação eterna é zombar e ridicularizar esta verdade, não se importando e correndo desse alerta. Quem busca beleza e dinheiro, busca as pessoas, e não Deus, porque corre de anunciar Cristo de graça pelas ruas, alertando sobre o perigo das falsas religiões, e da prova bem fundamentada que temos do simbolismo da palavra revelada dos céus, que faz a mente perfeita concluir que tudo foi criado por Deus, porque está tudo escrito no DNA da criação, as leis eternas para o nosso ensino. Apenas existimos por causa da possibilidade de ouvir esta verdade, e ainda quase todo mundo foge dessa palavra. A lógica que o inferno eterno existe é que todo organismo lança fora o que não presta, e o que não presta é quem não suporta ouvir a verdade, e não a discerne. O natural é repudiar o psicopata, mas o pior psicopata é quem não suporta a ideia de Deus, e do castigo eterno dos ímpios. Quem não conhece a linguagem de Deus, que é Cristo, ama o mal que contagia, e não sabe. O mal que contagia é a ideia de que Deus não existe, ou deva ser mal. Os anjos caídos, a terça parte, como descrito em Apocalipse 12, não têm mais perdão, por causa do pecado de rebelião, por isso eles querem arrastar o maior número possível de pessoas para o lago de fogo com eles. Essa é a única coisa que sobrou para eles fazerem. Eles controlam tudo, são forças invisíveis que a ciência não quer saber, forças às quais as pessoas buscam atrás de fama e poder, que na verdade, é o pecado de ser adorado como Deus. Veja que os canais do que tem pacto com essas forças crescem exponencialmente, é o lado satanista e feiticeiro. Isso porque eles entram nas pessoas e controlam seus pensamentos, emoções e desejos. Veja o que Cristo disse a esse respeito. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele e, entretanto, habitam ali, e o último estado desse homem vem a ser pior do que o primeiro. Assim há de acontecer também a esta geração perversa. Mateus 12:45. O pior estado é dos religiosos,
que pensam que vão ser salvos em nome de Jesus, seguindo uma religião do governo. Quem vá para essas religiões do dinheiro, pensando que foi liberto de manifestações de demônios, está totalmente enganado, porque o liberto anuncia Cristo de graça pelas ruas, e não dá dinheiro aos pastores, porque a ordem é não dar coisas santas aos cães. Não pense que esses demônios não curam, ou não abrem as portas do emprego, porque eles fazem tudo para enganar, e isso foi permitido a eles, para filtrar as pessoas, porque muitos não amam o amor da verdade, que é esta palavra. O reino de Deus é essa consciência interior da verdade, não é construções de templos, representadas pelo bezerro de ouro, a Torre de Babel, e muitas outras coisas nas Escrituras. A história da destruição de Sodoma e Gomorra retrata bem a verdade eterna atual, que é fugir da riqueza do visível, para escapar do lago de fogo, o qual destrói as duas maiores religiões do planeta. Essas verdades parecem historinhas infantis para entreter, mas é muito mais sério do que se imagina. Quem rejeita isso é condenado com esses demônios. Não somos mortais como imaginamos, a nossa consciência é eterna, e quem entende isso que estou falando, tem a prova, que é saber falar a língua de sonhos, que comprova tudo, pois é a língua que Deus se comunica. A língua hebraica até atrapalha, por causa do ensino errado dos judeus, baseado em histórias humanas e sua tradição. Quem espera na ciência humana, que um dia vai descobrir tudo, vai morrer enganado por esses demônios, que inventam muitas doutrinas mirabolantes para enganar as pessoas, as quais apenas aceitam as doutrinas que satisfazem a sua carne, que são prazer e veneração. Tudo o que aconteceu em Jerusalém, entre a ressurreição de Cristo e a destruição do templo, parece dar base para as igrejas atuais do governo, mas só parece, porque é totalmente diferente. Uma coisa é ajuda aos necessitados e reuniões escondidas, outra coisa é máfia em nome de Deus. A bolsa no ministério de Cristo foi para representar quem se converte e é lançado na bolsa da palavra, não é base para arrecadar dinheiro em nome de Deus. Além de que a ordem aos 70 foi não levar bolsa, o que serve para nós como lei de não ter arrecadação ou qualquer tipo de sacolinha. Se a bolsa do ministério de Cristo serve para nós hoje, a multiplicação dos pães foi mentira, somente para quem não nasceu de novo, não teve prova da vida após a morte, não é eterno. Se converter, aceitar Jesus, não é levantar a mão em público numa religião do dinheiro para impressionar as pessoas, mas é descobrir a prova da vida após a morte nas figuras da palavra, e por isso ter poder de ensinar de graça pelas ruas a palavra correta, como esses escritos, recebendo o batismo no Espírito Santo, que recebe dons para esta obra, longe de agrupamentos envolvidos com cimento e ferro, como um invólucro, uma panelinha religiosa, que também são facções. A Igreja de Cristo é uma só, dos que têm o seu nome escrito no livro da vida pelos anjos de Deus. Se você aceitar aqui, os anjos de Deus anotam lá no céu. Ligar na terra não é se ligar a uma religião do governo, mas é aceitar esta verdade. Obrigado por ouvir. Se gostou é sinal de saúde eterna. Amém. Outros possíveis nomes para este vídeo: o perigo de vender a palavra e assim não encontrar as respostas da vida. Os recursos dos símbolos dos sonhos, que profetizam o futuro, é a única prova bem fundamentada que temos da continuidade da vida após a morte.